Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo e bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Muito legal. Estamos aí conversando com um grupo de jovens extremamente poderosos por Deus, amém? E essa campanha, nós temos um sonho, que você seja forte na palavra, que você seja poderoso na Bíblia. Por quê, pastor? Porque o comportor, a missão do comportor é levar a palavra de Deus para as pessoas. A palavra de Deus, ela está nos livros, todos os livros que você vende, está a Bíblia. E para isso você tem que beber a largos gole da palavra de Deus, beber dos livros, para que você consiga alcançar o teu resultado. Dito isso, eu tenho buscado na Bíblia qual é a melhor oferta, qual é o melhor resultado, quem foi a pessoa que pode nos ensinar a ter uma oferta incrível. Então, pastor, o que o senhor vai fazer aqui, nesse tempinho aqui, vai ser uma meditação bíblica. E eu já vou dar um treinamento dos pilares de uma oferta bíblica. Você já recebeu um curso de uma oferta na Bíblia, uma oferta mostrando uma estrutura específica, início da oferta, desenvolvimento, conclusão, toda uma estrutura de uma oferta de comportagem na Bíblia. Você já viu isso em algum lugar? Pois é, eu preparei algo para você. Hoje vai ser uma introdução, todas as nossas técnicas, estruturas, elas precisam ser na palavra. E eu coloquei isso como desafio para mim. E eu perguntei para Deus, Senhor, todas as técnicas, estruturas, conceitos, eu posso tirar da Bíblia? Eu posso formar um comportor entregando só a palavra de Deus para ele, em todos os aspectos? Ele falou, claro que você pode. Então estuda. E aí eu comecei por aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Você já sabe que a nossa campanha, nós vamos dar uma forte ênfase no livro de Atos, porque Atos é o início de uma nova história e a equipe Foco, de forma geral, está iniciando uma nova etapa, toda ela pautada, estruturada, construída, fundamentada na palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 2 e nós vamos fazer uma viagem aqui por uma pregação de Pedro, né? Os discípulos estavam lá, mas a Bíblia usa o nome de Pedro como referencial. E agora ele está em um ambiente e ele vai pregar. E esse trecho da Bíblia, do verso 14 até o 36, é a fala dele. Ele está dando uma oferta extraordinária. Tá entendendo isso aí? Então, nós vamos desvendar esses elementos chaves da mensagem de Pedro e a gente vai estruturar isso na oferta ao comportor. Vai ser incrível. Então, preste atenção. Preste atenção. Você achou aí? Atos, capítulo 2. Quem achou aí? Balança a mão aí. Quem achou? Diz amém. Amém? Então, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido e bom Deus, o Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor escolheu cada um a dedo aqui para essa campanha, e eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor os envolva, os preencha, porque nós queremos que a tua palavra irradie através de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor consagre cada um, que o Senhor ajude para que eles revejam essa mensagem várias vezes, porque ela é muito profunda, para que eles apliquem lá
ao visitar as pessoas, apliquem os princípios desse sermão de Pedro, de como Pedro alcançou tamanho resultado. Porque ao final dessa oferta, dessa palestra, foram batizados 3.000 pessoas. Esse resultado mostra que tem muito que nos ensinar, porque nós queremos alcançar grandes resultados. Então, ó Deus, ilumina o teu servo, inspira cada um de nós para que entendamos e vivamos por ti. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 2, e eu quero começar aqui no verso 14. Eu estou usando a Bíblia do Comportor, uma linguagem talvez um pouquinho mais atualizada, mas olha para a tua Bíblia aí. Vamos ler juntos. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei, estou no verso 19, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Verso 27. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. 29. Irmãos, permita-me falar claramente a respeito. Uma pausa. Permita-me falar claramente a respeito de quem? Presta atenção. Do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pastor, qual foi o resultado dessa pregação? Vamos ler 37 e 38. Quando ouviram isso, muitos ficaram comovidos. Algumas versões vai dizer compungiu-se o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos? 38. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus o chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: Salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa história, eu precisava ler para você toda ela. Precisava ler para você. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo o comportor na casa das pessoas, usando essa estrutura. O que eu vou entregar para você talvez seja novo, talvez seja estranho, diferente, mas você, com o poder do Espírito Santo, você pode seguir o padrão, a estrutura de Pedro. Vamos então espalhar, assim, ampliar um pouco mais para você entender o cenário. Olha que interessante. Primeira coisa, antes dessa pregação acontecer, antes de Pedro levantar a voz, nós temos uma história, nós temos uma estrutura, nós temos um contexto histórico que você tem que passar. Você tem que passar por esse processo antes de ir para o campo. Antes de ir para o campo. E olha, eu quero fazer uma observação aqui e agradecer a tua compreensão. Algumas coisas aconteceram que fugiu do nosso controle, atrasou alguns processos. E você está aí. O Ediandre deve ter explicado para você. Paciência, viu? Paciência. Tudo está sob o controle divino. É tamanho o poder que Deus quer derramar na sua vida, que Ele está ajustando as coisas para que você tenha mais tempo para você se preparar, para você alcançar suas 3.000 vidas cada um. Amém? Então, se prepare, porque essas férias serão umas férias para salvar a sua vida, converter você, transformar a vida das pessoas, e você vai entender isso e vai viver essa experiência para o resto da vida. Porque a história dos apóstolos é muito forte. Como que começa essa história, pastor? Começa com o convívio com Cristo. Entendeu? Então, um dia, vamos pensar em Pedro só, para facilitar. Pedro estava levando a vida, achando que estava tudo bem. De repente, ele tem um encontro a 90 graus. Sabe o que é um encontro a 90 graus? Deus é especialista nisso. Você está indo na direção e de repente alguém
se encontra com você, muda a sua trajetória, e em vez de você ir para lá, você segue para cá. É assim. E Cristo se encontrou com Pedro. Ele achou que ele ia ser pescador, mas ele se torna pescador de homens. E agora inicia um convívio com Jesus. Um convívio de 3 anos e meio. Durante esse período, Cristo moldou os seus discípulos. Eles experimentaram uma vida transformada de Deus. E eles receberam o Espírito Santo. Então, amigo, você, comportor, me ouça, pelo amor de Deus. Nunca perca o senso da presença de Cristo. Pastor, eu tenho que ficar 3 anos e meio convivendo com Jesus para me começar a comportar? Não. Você conviva com ele agora. Você já conhece Jesus faz tempo. Só que agora você tem que se ligar a ele ainda mais. Por isso nós promovemos os momentos a sós. Por isso, agora, irmão, você foco em Cristo. Não pense na namorada, ninguém. Não procure coisas terrenas. É só essa fase, pelo menos para você iniciar. Começa agora, vai até o final das férias. Pensa nessa fase. Deixa parente, família, tudo para trás. Tudo para trás. Ah, queria passar Natal com fulano, com ciclano, beltrano. Irmão, convívio com Cristo. Passe o Natal com Cristo. Viva com Cristo. Você tem que ser parecido com Cristo. Qual é o resultado disso, pastor? Quando Pedro estava lá fazendo coisa errada, inclusive, a ponto de trair Jesus, 3 pessoas específicas identificaram Pedro com Cristo. Esse aí é parecido com Cristo. Quando você chegar na casa de alguém, eles têm que identificar Cristo em você, irmão. Para isso, o convívio com Cristo tem que transformar a sua vida. E eu vou repetir elementos básicos. Filtra o que você vê. Só veja o que Cristo vê. Filtra o que você ouve. Só ouça o que Cristo ouviria se tivesse seu lugar. Filtre o que você fala. Só fale o que Cristo falaria. Para onde você está indo, filho? Qual é o teu segredo? Convívio com Cristo, para que ele transforme você. E nesse período agora, foco. Sempre na nossa equipe a gente tem a estrutura: consagração, competência e campo. É só isso que você faz. Já repeti isso 1000 vezes em todas as campanhas. Então, Pedro, ele se preparou assim, convívio com Cristo. Depois, segundo momento aqui na estrutura, confiança na autoridade divina. Gente, isso é fundamental. Em Mateus 28:18, Cristo começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade e eu dei a vocês. Vocês já conviveram comigo, vocês já foram transformados. Agora, e agora vocês estão prontos. Ide por todo mundo. Vão comportar, visite as pessoas. Você tem a autoridade. A promessa do poder para a missão. Isso é uma promessa. Você acredita nisso? Então, quando você chegar na casa das pessoas, lembre-se, peito para frente, olhando para cima, empolgado. Imagine que você é um embaixador do céu. Você é uma autoridade. Não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa o que aconteceu no seu passado. Se você teve esse encontro com Cristo que eu vi aí no último pôr do sol, você teve esse encontro com Cristo, ele falou com você, então ele te deu a autoridade. Você tem que falar: eu recebo autoridade, recebo poder. Quando você visitar as pessoas, você tem que falar com autoridade divina.
Por quê, pastor? Porque Deus te deu. Mas, pastor, eu não me sinto autoridade. Então, confia na promessa. Não importa a sua idade, não importa. Quando você visitar alguém, você bater palma, ou você fazer uma ligação, quando você marcar um horário, a pessoa vai se esquivar de todo jeito. Claro que vai. Você está num grande conflito. O que é que você tem que fazer, irmão? Amigo, Deus me enviou até na sua casa. Deus me deu o seu contato. Eu sou um ser celestial. Vim diretamente do encontro que eu tive com Cristo para falar com você. Entendeu? Então, quando nós recebemos autoridade, nós, todos nós, temos condições tranquila de falar com o médico, vereador, advogado, juiz, com a pessoa lá na casinha humilde. Todos. Você tem poder. Não fique se tremendo na frente das pessoas. As pessoas que vão se tremer quando você abrir a boca. As pessoas vão olhar para você e ver poder, firmeza. Se a pessoa falar, eu não tenho tempo, adoro. Amigo, se você não tiver tempo para me ouvir hoje, um dia, você vai ter que separar tempo para resolver um problema que eu vou trazer a solução agora. Eu sou enviado de Deus, Deus conhece a sua história, e o que eu vim trazer para você é exatamente o que você precisa. Então, amigo, para tudo. Você tem que dar ordem para as pessoas. Você tem que dar ordem, como um embaixador, como um juiz. Você manda e as pessoas obedecem. Pastor, mas como que eu vou falar isso? Isso é outro treinamento. Mas você agora tem que entender que Deus te deu autoridade. Quem entendeu, levanta a mão aí para mim ver. Entenderam? Autoridade. Confia na autoridade divina. Ouça isso aqui e fique de joelho, recebendo a autoridade. Porque Pedro, depois do convívio com Cristo, ele falhou, negou Cristo 3 vezes. Mas depois Cristo teve um segundo encontro com ele numa praia, no final de João. E Cristo perguntou para ele 3 vezes. Ele negou Cristo 3 vezes. E Cristo falou com ele 3 vezes. E no final de cada fala, Cristo imbuiu ele de autoridade. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? No final, Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo, eu convivi contigo, o Senhor me perdoou. Agora, então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Você tem autoridade para ser líder, para conduzir pessoas. Apacente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Você está autorizado, comportor. Você veio aqui para essa campanha, você está autorizado. Não deixa ninguém te diminuir. Eu vou ter momentos com vocês onde eu vou contar histórias disso aqui. Porque essa mensagem de hoje é a estrutura que você vai usar para o resto da sua campanha. E quem sabe para o resto da vida. Fechou? Entendi, pastor. Agora, cheio de poder, eu creio. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, irmão. É para você crer. Confia. Terceiro pilar. Terceiro pilar. Seja fiel. Fidelidade à missão. Se você conviveu com Cristo, você está cheio de autoridade, você explode, você externa. Você não consegue ficar calado. Você não vai conseguir levantar tarde. Se você for em aberto, você não vai conseguir ficar com preguiça. Você não vai conseguir dar 2 ofertas só. Você não vai conseguir, irmão. Isso vai borbulhar em você. Você vai falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. O próximo. Vai dar 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã e você está dando oferta. Você, porta a porta, 20 ofertas. Você, indicação, 20 ofertas. Não sei. Você vai trabalhar muito. Pedro, um dos discípulos, demonstrou fidelidade à missão recebida.
A missão foi dada para você. Você é comportor. Cristo agora vai guiar você. Você recebeu agora o Espírito Santo. Então, você vai transmitir a mensagem com, número 1, sabedoria. Número 2, coragem. Sabedoria por causa do seu convívio com Cristo. Coragem por causa da sua autoridade, a sua confiança na autoridade divina. Agora casa esses três pilares. Agora esses três pilares aqui na tela, eles se juntam. E agora, pastor, qual é o próximo passo? Agora fica simples de você entender a estrutura de Pedro. Gente, eu nunca vi uma oferta nessa estrutura. É normal, você vai perceber que eu acabo trazendo coisas, quem já convive comigo há mais tempo, algumas inéditas, algumas linhas de raciocínio inédita, mas não tem nada inédito. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui na Bíblia. Tá claro? Então, essa é a estrutura da oferta de Pedro. Primeiro, uma advertência, depois apresenta a realidade, depois ele faz o apelo e constrói um resultado. Então tá aí, do 14 ao 41, você vai perceber essa estrutura. Agora, amigo, pega isso aqui que eu tô te mostrando e assim, ó, esquadrinha esse negócio. Pesquisa, não para aqui. Todo dia, pesquisa mais. E aí você pesquisa e aplica, pesquisa e aplica, pesquisa e aplica. Pastor, o que é pesquisar? O que é aplicar? Pergunta, pesquisa sobre isso, né? Então, vou fazer isso de forma exemplar aqui, só para dar exemplo a você, mas você pode aprofundar muito mais. No verso 14 a 22, Pedro começa com uma advertência. Pedro inicia a pregação de forma clara, como uma advertência. Ele exige atenção e clareza para entender o que está acontecendo. Então, pastor, para mim dar uma advertência para alguém, pastor, qual o resultado dessa advertência? Nossa, quanta pergunta você tem para mim. Eu espero que tenha. Se você estiver raciocinando comigo, você tem que fazer uma lista de umas 30 perguntas sobre a palavra advertência nesse contexto. Então, alguns exemplos práticos. Nós temos um cenário que está acontecendo coisas, circunstâncias acontecendo. Estou pensando agora em Pedro. Qual é o cenário que está acontecendo? Está acontecendo uma festa de Pentecostes. Número 2, está acontecendo o burburinho dos últimos acontecimentos. Cristo veio, fez muitos milagres, foi crucificado e agora está um burburinho de que Cristo ressuscitou e todo Jerusalém está efervescendo. Eles estão interessados, observando o cenário. Fatos são coisas incomuns que está acontecendo, algo diferente. Ó, presta atenção, coisas incomuns, fatos estranhos, interesses eternos, preocupações. E nesse período todo, faz 50 dias que essas coisas estão borbulhando, 2 meses isso aí. As pessoas estão querendo respostas. Elas estão querendo respostas, elas estão em dúvidas, elas estão preocupadas, elas estão com problemas, elas estão, assim, querendo que alguém apareça e dê soluções, ofereça paz, tranquilidade, segurança. Elas estão esperando, elas estão dispostas. Com esse cenário histórico, chega o mensageiro e ele fala assim: para tudo que eu fui enviado por Deus para explicar isso para você. Você, após a minha explicação, você vai ter entendimento, você vai ter clareza.
Preste atenção, o que eu vou falar com você é mais valioso do que tudo nessa terra. Você imagina um comportor chegando para você. Imagina que tu é cliente. Imagina um comportor chegando para você com essa abordagem, né? Você já fez o ponto de contato, você fala, olha, está acontecendo coisas estranhas. Olha o cenário histórico. Doenças a perder de vistas, guerras para todo lado. O Brasil está querendo, tá quase entrando em guerra com a Venezuela. Problemas familiares, drogas, isso. Estamos em um cenário estranho, incomum. E por isso eu fui enviado para visitar você, Dona Maria, seu João. Você está fazendo o quê, pastor? Você está fazendo uma advertência. Você está abrindo os olhos. Você está falando: ei, acorda! Está acontecendo algumas coisas. E se você não está preocupado, pois agora você tem que se preocupar. Quem entendeu? Então, esse é o momento do alarme, do alarmante já. Mas você tem que falar isso com uma autoridade divina. Então, algumas dicas práticas para você em relação a construir uma advertência. Pesquise não só cenário de saúde, doenças no mundo, no Brasil, em Macapá. Pesquise, surpreenda-se. Não vá sem conhecimento do cenário. Número 2, avalie o contexto daquela família. Como? Pergunte. Ah, pastor, já lembrei. Está dentro do processo da oferta, claro. É por isso que a oferta da comportagem funciona. Mas agora eu quero que você amplie isso. Então, chame a atenção da pessoa com autoridade. Prove para ela, esclareça para ela o que está acontecendo. Fale de profecia bíblica. Leve a Bíblia para a sua oferta. Faça orações. Faça de 3 a 5 orações durante a oferta. Mostre que você está em contato com Deus, que você recebeu o Espírito Santo e que você depende dele e que você precisa mostrar para as pessoas a realidade. Ponto 2. Então, você vai perceber no verso 14 que Pedro levanta a voz e dirige a multidão. Explica o que está acontecendo. No verso 22, ele amplia isso aí, pelo menos a primeira parte, e ele diz: escutem o que eu vou dizer. Comportor, se você não fazer o cliente parar tudo e escutar o que você vai dizer, não teve oferta. E quando chegar no final, se você não vender, o problema é que ele não te escutou, porque você não fez uma boa advertência. Ponto 2. Agora, do verso 17 a 35, Pedro procura o fundamento. Pedro baseia-se na autoridade bíblica e ele utiliza profecias e promessas para revelar a verdade. Ele apresenta a realidade do pecado, a culpa, o castigo, mas também a promessa de salvação e restauração. Gente, isso aqui é incrível. Quando você for trazer para alguém, você tem que seguir essa estrutura. Você tem que falar que a pessoa está doente por causa dela mesma. A culpa é dela. E ela está sofrendo um castigo. E se ela não prestar atenção no que você vai falar, ela vai ter pecado contra Deus, porque o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Ela vai receber um castigo nessa carne com doença e depois o fogo eterno. Pastor, mas como que eu vou falar isso numa oferta? Fala, irmão, você é um mensageiro de Deus. Você não é um vendedor, um mercenário de livros só. Você não é mercenário. As pessoas têm que olhar para você, Macapá,
O Amapá inteiro é um estado crente. A maioria das pessoas acredita na palavra de Deus. Se você tem que parar de usar técnicas filosóficas do mundo em si. Usa o termo. Fala, Dona Maria, eu quero dizer para a senhora, como missionário que eu sou, a palavra de Deus revela que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus mostra que nós seremos castigados. A palavra de Deus. Usa a palavra de Deus, irmão. Ellen White fala que quando procura lá no Comportor Evangelista, eu não tive tempo de colocar os textos aqui, mas ela fala que você tem que abrir a Bíblia diante das pessoas. Ela fala que você deve abrir a Bíblia. Então, se você já comportou na sua vida e você nunca abriu a Bíblia numa oferta, você tem que fazer isso nessas férias. Você tem que mostrar a realidade usando a Bíblia. Você tem que. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com a pessoa. É o Espírito Santo falando com a pessoa. Vai compungir o coração dela. Siga essa estrutura. Anota essa estrutura. Primeiro, eu vou apresentar a realidade do pecado. Depois, eu vou apresentar a realidade da culpa. A culpa é tua e você vai sofrer um castigo. Por isso que eu estou aqui, porque eu estou desesperado pela sua vida. Mas eu tenho aqui uma promessa. Uma promessa para me salvar você fisicamente, espiritualmente, mentalmente, socialmente, nos seus relacionamentos, família, casamento e financeiramente. Eu vim para salvar você nessas áreas, nessa terra e receber a vida eterna. Não tem nada mais importante do que isso, irmão. Você é esse mensageiro. Você tem essa autoridade. Coloca a mão no peito aí, fala, eu tenho essa autoridade. Coloca a mão no peito aí. Deixa eu olhar você. Fala, eu tenho essa autoridade. Quem está me ouvindo aí, levanta a mão. Está me ouvindo? Diz amém. Então, coloca, fala assim, ó, eu tenho essa autoridade. Estou cheio do Espírito Santo. Vou sair vencendo para vencer. Você não está indo para lutar argumentos com a pessoa mundanos. Você está indo para tocar o coração e limpar a alma da pessoa para que ela receba o Espírito Santo. A comportagem é um projeto, é uma obra espiritual, do início ao fim. Mostra isso para ela com autoridade. Isso é apresentar a realidade bíblica. Está nos textos, só você ler de 17 a 35. Ele vai falar do pecado deles, a culpa deles e o castigo deles. E aí ele também apresenta salvação e restauração. E isso move o coração. Então, comportou. Se você não fizer isso, você está em pecado. Se você não fizer essa estrutura, você vai ser achado culpado. E Deus vai castigar você. Não apenas com a falta de venda, não apenas com desânimo, não apenas com essas coisas diabólicas, trevas, e ele vai castigar você com o fogo eterno. É isso que você quer para sua vida? Você quer receber o fogo eterno? No dia que eu estiver lá na Cidade Santa, salvo por Cristo, eu vou olhar para baixo e eu vou te dizer: eu te avisei. Eu te avisei, porque Deus te deu uma missão, Deus te deu saúde, Deus te deu mentalidade, e você ficou jogando no celular Free Fire, você ficou assistindo Netflix, você não teve sua comunhão com Deus, você orgulhoso, preguiçoso, seja lá o que foi que aconteceu nessa campanha, você é culpado, agora paga pela consequência. Não, pastor, eu não quero isso para minha vida. Quem não quer de jeito nenhum isso para sua vida? Quem não quer receber o castigo aí? Levanta a mão. Então, eu tenho uma promessa para você. Conviva com Cristo 24 horas por dia. Estude competência e ser fiel. Vai para o campo. Trabalhe no nível da exaustão. Não pare. Se você está fazendo indicação, não tem endereço, vá no estabelecimento público e pegue endereço ali, na hora da pessoa, vai no mercado, vai na farmácia, não fique sem endereço.
Não, não tem desculpa para indolência. Se você ficar indolente nessa campanha, o fogo do Senhor vai te consumir. Quem entendeu a apresentação da realidade que eu fiz aqui com você? Quem entendeu? É assim que você faz com o cliente. Porque se tu não fizer isso com o cliente, fogo do inferno na sua cabeça. Terceiro, o apelo de Pedro. Eu vou ler o apelo dele aqui no verso 40. Ele fala assim: olha, salvem-se dessa geração perversa. Que apelo, gente. Que apelo. Por favor, gente. Existe muitos comportores pervertidos, preguiçosos, indolentes, que ficam olhando as menininhas e as menininhas os rapazinhos, que não têm o temor do Senhor. Na minha campanha, não. Mas tem mundo afora. Gente que se entregou à perversidade, adúlteros, mentirosos. Salve-se deles. Esse é o meu apelo para você. Salve-se deles. Quando você estiver lá na casa do seu cliente, imbuído de autoridade divina, cheio do Espírito Santo, fala para ele: Dona Maria, salva-se. Use essa palavra. Use a palavra bíblica, o termo bíblico. O termo bíblico é consagrado. Dona Maria, o mundo está pervertido em todas as áreas, Dona Maria. Salve-se, salve a sua vida. Não seja estatística. Salva você, Dona Maria. Salve-se dessa geração perversa. Salve-se, salva o teu filho. Esse material aqui, Dona Maria, a Bíblia da família, é para salvar a sua família. Esse material aqui, os sucos e shakes, é para salvar você. Salve-se, está aqui. A senhora tem que abandonar tudo, fazer qualquer sacrifício. Salve-se. Pelo amor de Deus, comportor, usa esse termo, salvação. Salve-se! Não seja igual à maioria, né? Ah, pastor, mas aí tem uma objeção, outra. Depois eu posso entrar com você para usar a Bíblia para quebrar todas as objeções. Eu tenho aqui, ó, pronto, né? Pedro faz um apelo claro, urgente ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus e o recebimento do Espírito Santo. A mensagem de Pedro é um convite à ação. Uma resposta a Deus e à verdade. Gente, olha que incrível. Pedro chama a ação. Dona Maria, tira o dinheiro do bolso e paga isso aqui. Essa é a sua ação. A senhora vai provar que a senhora está arrependida. Entendeu? Quando a senhora fazer um sacrifício. Todo aquele que aceitar Cristo, ele tem que se sacrificar. Eu, Dona Maria. Aí você conta a tua história. Que sacrifício você fez para estar na frente da Dona Maria? Quantos projetos você tinha que você desistiu, que você se sacrificou? O que você pagou para estar aí, sentado aí, comportor? Você tem que falar para ela. Dona Maria, eu desisti de um plano que eu tinha. Eu desisti disso, disso, daquilo, da família. Eu desisti de passar o Natal com a minha família, Dona Maria, para estar aqui com você, porque eu valorizo isso. Isso aqui, Dona Maria, não é algo comum. Isso é algo extraordinário que está acontecendo, porque jovens, eles estão fazendo qualquer coisa, menos preocupado com a saúde integral das pessoas. Então, a senhora tem que me entender, a senhora tem que responder positivamente a Deus e à verdade, porque eu sou mensageiro de Deus e eu não vou sair daqui dessa casa sem que esse material fique com você. Não saio daqui, porque essa é a verdade. Olha a autoridade, olha para mim pregando para você, olha a minha forma, olha a minha dicção, olha o meu modo de falar. Então, filho de Deus, faça apelos. Pastor, o apelo é o fechamento? É, claro que é. Nós estamos no final, né? E aí, pastor, qual é a base bíblica de uma oferta?
Olha que coisa incrível aqui. Qual é a base bíblica de uma oferta? A oferta é construída assim, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, no meio. E a minha IA aqui fez dessa forma, e eu achei interessante. Primeiro, profecia bíblica. Então, pastor, eu tenho que dar oferta com a Bíblia na mão? Experimenta. Experimenta para você ver. A profecia bíblica oferece credibilidade. Depois, promessa. Apresenta a profecia para assustar a pessoa, para divertir a pessoa. Apresenta a promessa de salvação, perdão dos pecados e vida eterna. Enfatiza um compromisso individual no 3. Faça com que a pessoa aceite, porque ela tem a opção de rejeitar a mensagem de Cristo, mas faz com que ela assuma uma responsabilidade. Culpa e castigo. Deixa claro para ela que se ela não aceitar, ela é culpada. Se ela não aceitar a sua mensagem, se ela não aceitar você, ela vai ser culpada. E lá no livro do céu vai ser registrado o nome dela, a história, a oferta que você fez e que ela ignorou. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Fala para um assembleano, para um crente qualquer, que se ele não te aceitar, ele vai estar pecando contra o Espírito Santo para você ver. Ele liga para tia, ele manda vir caixa de livro para casa dele. Mas, pastor, isso é forçar a barra. Não é! Não é forçar a barra. Porque se você sair dali e você não usar a estrutura bíblica da oferta, a pessoa não aceitar, não se comprometer, não comprar e acontecer um acidente, essa pessoa morrer, o sangue dela vai cair nas tuas costas, porque ela não comprou, porque você não vendeu. Isso arde aqui em mim. Quando eu prego com você, quando eu converso com você, você que está me acompanhando no YouTube, vai ouvir minhas pregações. Tem 130 pregação lá no YouTube. Assista lá para você ver. Toda vez que eu prego com o coração cheio, ardendo, para que Deus comova você, para que você aceita. Porque se eu não der o meu melhor e você não aceitar, depois Cristo vai pedir o seu sangue de mim. E o que eu vou responder para ele? Não, pastor, não, Senhor Jesus, eu falei lá de qualquer jeito, é porque eles não quiseram, eles são cabeça dura, é nada. Eu que não estava cheio do poder de Deus para insistir com você, para mover você. Quem está aqui comigo há mais de 2 anos conhece isso. Quem está aqui comigo há mais de 2 anos sabe como eu tenho sido aguerrido para salvar a sua alma. A comportagem é uma obra espiritual. Você tem que estudar ela de um ponto de vista espiritual. Você tem que executar ela de um ponto de vista missionário. Quem vende os livros é o Espírito Santo, não é você. Tá claro? Quem entendeu aí? Levanta a mão para mim ver. Você entendeu? Então, filhos, vou fechando aqui meus últimos minutos. Olha essa estrutura aqui, gente. Deu certo, pastor, a pregação de Pedro? Você acha que não deu certo, irmão? Todo mundo ficou feliz, batizou 3.000 pessoas. Você acha que isso não é resultado? Fala para mim, hoje, qual é o último pregador que pregou e batizou 3.000 pessoas no mesmo dia? Então, isso não é normal. Não é normal. Então, pastor, qual foi o processo? Primeiro, coração compungido. Eu espero que esteja queimando o teu coração agora, porque eu estou fazendo uma oferta para você. A pregação leva à convicção de pecado, despertando um profundo arrependimento, um reconhecimento, uma necessidade de mudança. Irmão, isso é comportagem. Faz a pessoa ser convicta do pecado dela, da culpa dela. Faz ela ter um profundo arrependimento e faz ela reconhecer uma necessidade de mudança para tu ver. Ela é capaz de pagar qualquer coisa para mudar.
E aí, entendeu essa estrutura? Esse é o coração compungido. E aí vem o arrependimento. O arrependimento é a resposta natural ao reconhecer a própria culpa. Um afastamento da vida de pecado e uma busca genuína por Deus. Quando a pessoa recebe o livro na mão, é a prova que ela entendeu a culpa dela, que ela tem que tomar a posição, e agora ela está buscando solução, e você entrega para ela vida de Jesus, mistério da profecia, você entrega para ela todo o material que você tem, a coleção completa, 12 livros. Ela precisa de tudo, ela é integral, ela é um indivíduo, alguém que não se divide. Ela precisa de tudo. Mas, pastor, desse jeito eu vou estar forçando a venda. Não é assim, irmão. Você não está forçando venda. Você está fazendo o que Cristo pediu para você fazer. Obriga eles a entrar na casa. O anjo de Deus acompanha os livros. Você colocar os livros na casa das pessoas, você vai encher a casa dela de anjos. Você acha que isso é forçar? Não é. É o diabo que fica tentando diminuir a obra da comportagem. Por isso que quantas vezes essa pessoa não vai adquirir a coleção completa. Eu vou tentar vender pelo menos uma revista. Idiota! Falta de senso. Pastor, você está me ofendendo. Não, filho. Idiota é uma descrição de uma espécie de pessoas ingênua, nécia, que não tem noção, nécia, não tem noção da realidade dos fatos. Só isso, né? Não estou ofendendo você nem a sua inteligência. Eu estou apresentando para você uma realidade. Então, se você já teve essas experiências no passado, comportor, toma vergonha na tua cara hoje e muda isso aí. Compromisso com Cristo. Agora, a pessoa faz um compromisso de coração com Cristo. Tá claro? Ela faz um compromisso de coração com Cristo. A pregação de Pedro convida a entrega. Entrega a quem? A Cristo, né? Ela entrega a Cristo. Cada livro que você venda é um símbolo. É igual batizar, irmão. Quando a pessoa batiza, ela está entregando a vida a Cristo. Quando ela paga para você, ela está entregando a vida a Cristo. É a mesma coisa. O batismo não salva. A compra do livro não salva, mas é um símbolo, é um processo. Você tem que vincular a comportagem com o processo de salvação. Aí a pessoa recebe o perdão dos pecados. E agora ela inicia um novo relacionamento com Deus. E Deus vai usar os livros. Quando você entrega a vida de Jesus, a pessoa está conhecendo Jesus. Deus está se comunicando com ela. E aí ela recebe um novo coração. O Espírito Santo é o poder de Deus que transforma a vida da pessoa, equipa ela para o serviço e capacita para testemunhar de Cristo. Aí você vai pedir indicação. Você vai falar: olha, dona Maria, a senhora recebeu o poder de Deus, Deus perdoou o seu pecado, agora tem mais pessoas que precisam disso. Então, me dá aqui uma lista com 50 pessoas dos teus amigos. Você tem 2.000 nomes na sua lista telefônica. Me dá só 50 para começar, para mim visitar. E aí a senhora tem que me ajudar a pregar comigo. A senhora vai ligar para essa pessoa, fala: olha, eu recebi uma menina, um homem de Deus na minha casa. Você tem que receber ele. Para tudo e receba ele. Agora a pessoa participa da pregação do evangelho. Você tem que pedir para ela, porque você tem autoridade. Fala para Dona Maria, a senhora recebeu o perdão, a senhora adquiriu o material, passou o cartão, pagou. Agora, Dona Maria, vamos pegar o evangelho comigo. Me ajuda a salvar mais pessoas dessa geração perversa. Fala assim, irmão, com poder, com autoridade. Eu quero ver se ela não vai fazer isso. Ela vai falar: peraí, que eu vou fazer 5 ligações para começar. Depois eu te mando as outras ligações. E ela mesma liga. Ó, que hora fica melhor para você receber ele aí? Ah, 10 horas da noite, porque eu vou chegar no trabalho. Então vai ser 10 horas da noite. Ele vai visitar você. E aí você visita essa pessoa. Não vai parar de ter nome para você visitar. Macapá tem 700.000 habitantes. Se eu tivesse 1.000 comportor, eu ia demorar mais de 2 anos para visitar todas as pessoas.
Então, gente, quem aceita esse ministério como santidade ao Senhor, você se compromete. O que eu entreguei para você agora é uma semente que eu quero que você cultive, que você entregue nutriente, que você pesquise, amplie, aplique isso para sua vida pessoal e o Espírito de Deus no seu coração, o amor de Jesus movendo você vai fazer você imaginar meios de alcançar essas pessoas. E aí, irmão, o resultado vai ser 3.000, 3.000, 3.000. Pensa nisso. Um número gigante, extraordinário. O Ediane vai continuar os treinamentos com vocês. Nem ele tinha noção do que eu ia falar aqui. Esse rascunho eu vou mandar para vocês, o PowerPoint e o rascunho. Vou ampliar o PowerPoint, vou colocar textos de Ellen White, e aí nós vamos ter mais conversas, mais conversas. E é só o começo. Bem-vindo a 2025. O melhor ano da sua vida na comportagem, porque você vai fazer direito. Ouça um amém? Amém? Levanta a mão aí que aí eu ouvi um amém. Amém? Eu vou orar e o Ediandre vai seguir aí com vocês. Eu e o Ediandre estamos alinhados, tá bom? Oremos. Senhor Deus, separamos esse momento, Senhor, uma hora aqui para fundamentar o projeto da comportagem da Foco. O Senhor me elegeu e me deu autoridade para elevar a obra da comportagem no nível celestial. E o Senhor sabe que eu tenho feito isso. Agora, Deus, que isso se estenda ao coração de cada um. Que o Senhor purifique cada comportor aqui. Que o Senhor estabeleça uma unidade com eles, convívio com eles. Que eles reconheçam a autoridade bíblica e divina que foi dada a cada um. E que eles sejam fiéis à missão. Que eles não percam tempo, que eles aproveitem cada momento para que preguem o evangelho através das páginas sagradas, porque a comportagem é uma obra santa. Eles devem ser santos. Então, ó Deus, eu entrego cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu abraço a todos.